Oi, irmãos, tudo bem? É, Quero compartilhar com vocês uma palavra que tem muito a ver com a minha vida, com toda a história da minha vida, é, tem marcado a minha vida de, em todo o tempo. Essa palavra se chama arrependimento. Essa palavra me traz muita segurança de que o Senhor me entende, me conhece, sabe das minhas fraquezas, das minhas dificuldades. E eu sempre tenho uma nova oportunidade com o Senhor. A palavra é cheia dessa exortação. Eu vou citar alguns textos, mas desde o princípio, o Senhor espera que o homem se arrependa. Sabe que nós somos falhos, mas Ele sempre tem uma palavra de exortação ao arrependimento. Não por acaso, João Batista, aquele que foi escolhido para anunciar o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a palavra-chave que ele anunciava era arrependei-vos. E ele dava ênfase à confissão dos pecados. Jesus também, quando começou o seu ministério, as suas pregações, anunciando o reino de Deus, ele começou falando sobre arrependimento. A palavra do Senhor não muda. O Senhor não muda, é a mesma. E esse é o nosso desafio ao anunciar a palavra, ao testemunhar. Porque cada um tem essa oportunidade de achar lugar de arrependimento. E isso começa com confissão. Confissão de pecados? Sim, mas confissão das nossas fraquezas, das nossas falhas, da nossa dureza de coração. E quando chega nesse ponto, é mais fácil chegar ao arrependimento. É o caminho. Eu quero citar um texto de um homem que achou graça diante do Senhor e era um homem de oração, um homem que jejuava, orava. A palavra diz que ele dava esmolas. Eu acho essa palavra esmola talvez não seja tão adequada, mas ele ajudava as pessoas. Era temente a Deus. Esse homem era Cornélio. Eu gosto desse exemplo, porque Cornélio, ele era contemporâneo de Jesus, mas ele não conhecia Jesus, talvez conhecesse de ouvir falar. Mas isso não impedia que esse homem fosse um homem de oração, um homem que jejuava, orava e ajudava as pessoas. Ele era temente a Deus. Esse homem praticava a palavra, praticava o evangelho, provavelmente era um homem que, no coração constrangido, arrependido, se ele era temente a Deus, porque ele tinha arrependimento no seu coração. Mas ele não conhecia Jesus. E isso chamou a atenção do Senhor. Vou ler alguns versículos aqui. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Ele fazia parte do Império Romano, mas isso não impedia que esse homem tivesse sua consagração ao Senhor, que ele fosse um homem temente a Deus, um homem que, do seu jeitinho, ele orava ao Senhor. De alguma forma, ele conseguiu tocar o coração do Senhor com as suas orações. Diz que ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Você já pensou que um homem que não conhecia Jesus sabia orar? É uma coisa
coisa que, né, eu também não conhecia Jesus quando eu comecei a orar, né? E até hoje eu estou ainda conhecendo Jesus. Então eu quero incentivar todos que estão ouvindo a orar, mesmo que você não conheça muito bem Jesus, porque Ele te conhece, como conheceu aquele centurião, que não fazia parte da religião, estava lá vivendo a vida dele, ajudando as pessoas, reunindo as pessoas. Chamou a atenção do Senhor de tal maneira que o Senhor enviou um anjo de Deus, que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio, chamou Cornélio pelo seu nome. Ele era conhecido de Deus. Fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Eu entendo assim que as nossas orações precisam estar acompanhadas de testemunho, de ajudar o próximo. Porque você vai ver na palavra, desde sempre o Senhor chama pessoas para estender a mão a alguém. Eu creio que esse foi um dos motivos que ele teve as suas orações atendidas. Logo em seguida, então, como o Senhor queria se revelar a Cornélio, a quem é que ele estava orando de fato, o Senhor queria se revelar a Cornélio a sua graça, né, maravilhosa, o plano eterno a ele, a tal ponto que o Senhor despertou o coração de Pedro de uma maneira muito interessante. No versículo 9, diz assim: No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro no eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Então eu estou compartilhando esse texto com vocês para mostrar como a oração, ela move os céus. Ela organiza o nosso interior e organiza o ambiente que nós vivemos. Porque Cornélio estava fora do contexto, talvez, né, do conhecimento de Jesus, do sacrifício de Jesus, da ressurreição de Jesus, né? Pedro estava num contexto religioso, né? Que ele estava limitado na sua religião, e o Senhor teve que mostrar a ele uma visão de um lençol com animais que não era permitido que os judeus comessem, para que Pedro pudesse compreender que ele tinha um chamado de sair daquele círculo para anunciar a mensagem da ressurreição, do amor de Deus para Cornélio. A palavra diz que Pedro estava então em oração. E chega um momento que ele teve fome, oração parece que dá fome, né? Mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas. Você imagine como o Senhor dava valor para Cornélio. Os céus se abriram. Como isso é significativo, como nós precisamos voltar à nossa comunhão com o Senhor, crer que ninguém sabe orar como deveria, mas nós podemos ter intimidade com o Senhor a tal ponto que os céus podem se abrir sobre nós. E o Senhor teve que se revelar a Pedro de uma outra forma, fora da religião,
para que ele entendesse que ele tinha uma missão diferente de tudo que ele imaginasse. O interessante é que o Senhor precisou falar 3 vezes com Pedro para ele compreender que ele tinha uma missão diferente. E eu entendo assim, me lembro daquela passagem que o Senhor fala para Pedro: Pedro, tu me amas? E o Senhor perguntou 3 vezes, e agora eu entendo como Pedro precisava de insistência. Mas que bom, né? Resumindo então, Pedro foi, conforme o Senhor foi conduzindo todas as coisas, chegou à casa de Cornélio. No versículo 25 diz que Pedro, ao entrar, você vê que Cornélio não tinha muita noção. Cornélio quis adorar a Pedro. E Pedro, não faça isso, eu também sou homem, né? Mas aí Pedro relatou tudo que o Senhor fez, né? E no versículo 34, diz assim, Pedro ainda com alguma reserva no seu interior, diz assim: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Acho que ele não estava muito certo, entendeu? Tinha alguma dúvida, então ele precisava refletir sobre isso. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Oh, Pedro acertou agora. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Olha Pedro anunciando a Jesus aí. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Então, Cornélio provavelmente conhecia, tinha a informação da palavra que João Batista pregava. Como Deus ungiu a Jesus, aí falando de Jesus, Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Pedro faz um relato. A pregação de Pedro era um relato. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois se ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo, testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe a remissão dos pecados. Sabe o que aconteceu? Com esse relato, com essa pregação tão singela, com esse testemunho de Pedro, foi o suficiente para que todos que estavam ali na casa de Cornélio, inclusive os que estavam junto com Pedro, né, receberam o dom do Espírito Santo. E a partir disso começaram a falar em línguas. E logo em seguida foram batizados. Parece que a obra do Senhor ali se concretizou. Por quê? Porque um homem chamado Cornélio era um homem de oração, era um homem temente a Deus, era um homem que demonstrava esse temor a Deus, estendendo as mãos para as pessoas necessitadas. É disso que eu quero falar nesse momento, tá? A importância do nosso coração
compadecido, do nosso coração quebrantado, do nosso coração voltado, não para a gente mesmo, mas voltado para o próximo. A igreja tem essa missão. Pastor Gujo tem ministrado sobre isso, Danilo, os irmãos. Eu agradeço o Senhor pela nossa igreja, pelo nosso povo. Eu creio que este momento é um momento que nós nos identificamos com a palavra do arrependimento, do perdão, da ressurreição, da vida nova em Cristo Jesus. Então, eu quero deixar para vocês que estão assim acompanhando esse meu relato aqui, que vocês pensem, né, em dois questionamentos. Primeiro, como tem sido o seu relacionamento com o Senhor? Você está esperando conhecer a Deus? Ou você está se lançando na presença do Senhor, mesmo sem conhecer muito bem, na certeza de que Ele ouve, como Ele ouviu Cornélio, como Ele poderia citar outros exemplos. E que você conte a sua experiência de arrependimento. Como que o arrependimento tem chegado ao seu coração? Você tem sentido o amor de Deus? A palavra de Deus diz que o amor de Deus nos leva ao arrependimento. E Jesus manifestou esse amor por todos nós. Nós sabemos disso. É sobre isso que eu queria falar. Obrigado pela atenção. Deus abençoe. O Senhor abençoe a sua vida.